Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Bom, gente, para quem não conhece, nós temos um aplicativo da igreja. Então, você, tanto no iOS quanto no Android, você pode entrar ali e baixar no teu celular o aplicativo, que é Sabote Floripa. O que a gente posta ali? A gente posta devocionais, a gente coloca ali as fotos da reunião. Então, amanhã, a gente já vai ter as fotos que foram tiradas na reunião, mais do que aquelas que a gente posta ali nas redes sociais, todas elas estão ali no aplicativo. Você pode baixar a tua própria foto, né? Imagina. E a foto do teu irmão, é claro. Ali também nós temos as palavras que foram ministradas, elas vão para o YouTube, mas elas ficam ali com um link bem fácil para você acompanhar. E a segunda coisa, a gente viu ali a propaganda do nosso podcast, o AD Podcast, e terça-feira agora, às 7 horas da noite, a gente vai ter um episódio que foi muito, muito especial, que foi um episódio com uma pessoa internacional, mas que está aqui, que é a pastora Letícia. Foram 2 horas e 40, ela contando a história dela. Sem dar spoiler, porque foi bem no comecinho isso, eu fiz a seguinte pergunta para ela: qual é a tua primeira memória? E ela falou: bom, eu começo a lembrar as coisas que aconteceram na minha vida a partir de 1 ano e meio. E ela conta a história que aconteceu com ela com 1 ano e meio. E existe provas até que essa história aconteceu nessa idade. Então imagina onde foi chegar esse papo, né, esse podcast, foi muito legal. Ali ela conta um pouco da nossa história também, indo para a Itália, voltando para cá. Então, convido você a assistir terça-feira essa nossa estreia. Na próxima semana, a gente já tem também um que foi gravado essa semana, sexta-feira, meia-noite, sexta-feira 13. A gente falou sobre sonhos, visões e palavras proféticas. Esse já teve 3 horas e 40. Foi o nosso recorde. Então, já fique esperto quando você ver o anúncio desses episódios que realmente ficaram muito legais. Bom, gente, na semana retrasada, eu falei sobre um movimento, que é o movimento da lerdeza, né? Não sei quem lembra, o movimento da lerdeza falando para nós sobre um problema que nós estamos enfrentando hoje na nossa sociedade, que é um culto à velocidade. Esse movimento, então, fala sobre nós encontrarmos o time certo, encontrarmos a qualidade em meio à nossa correria, as coisas que nós estamos fazendo, não sermos atropelados pelas nossas tarefas, mas nós também não sermos atropelados pelas nossas emoções, essa velocidade que tanto nos agita, e nós não conseguimos descansar. Para quem estava aqui, o final dessa história foi que, quando nós vivemos em muita agitação dessa forma, que a própria sociedade, a nossa cultura e nós mesmos vamos impondo a nós temos muita dificuldade de descansar. Nós vamos ficando cada vez mais agitados e essa agitação vai nos atrapalhando a ponto da gente não descansar. Para descansar, nós aprendemos que existe um caminho só, que é nós nos encontrarmos com aquele que foi a única pessoa no mundo, em toda a história, que prometeu que poderia dar o descanso, que é Jesus. Jesus falou sobre isso: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos dou o descanso. Então nós aprendemos a esse respeito. E Jesus, como a palavra revelada de Deus, no final de tudo, é a nossa única possibilidade real de descanso. Amém? Amém. Mas hoje eu vou continuar. Porque eu entendo que tem uma segunda coisa, o descanso foi a primeira. Tem uma segunda
situação ou coisa que acontece conosco quando nós estamos vivendo na velocidade, muito agitados, na correria da nossa vida, envolvidos com os nossos problemas, com as nossas preocupações, talvez pela nossa própria falta de tempo ou pressão que nós vamos vivendo então os nossos dias. Fisicamente, como nós vamos ficando, ou talvez nos tornando, quando nós percebemos que estamos assim, por dentro e por fora, muito agitados. Como a gente vai ficando? A gente já falou do descanso, mas na prática, doente. Fala como se não fosse você. Sabe aquela história? Um amigo meu, um dia, me disse que a agitação dentro dele está fazendo com que ele fique, 3 pontinhos, doente, ansioso e irritado. Quem aqui se identifica? Olha, estamos chegando muito perto. Quem aqui em meio a essa correria fica ranzinza? Meu Deus, né? É isso, gente, confessa, né? Confessa que Deus ajuda. Nós vamos ficando irritados, nós vamos ficando ranzinzas, nós podemos ficar também deprimidos, nós podemos nos voltar para nós mesmos, sem paciência. É interessante a gente pensar que todas essas coisas podem não ter a ver com a nossa história, com a nossa personalidade, com o nosso caráter. Essas coisas podem estar diretamente ligadas ao quê? À nossa circunstância, às nossas respostas, à nossa vida cotidiana. E o que isso faz conosco, quando nós estamos assim? Agora pense que é você, porque você não vai precisar confessar mais nada agora. Como você fica quando você percebe, pensa numa semana que você ficou assim? É impossível que ninguém aqui, pelo menos nenhuma das últimas semanas, não ficou dessa forma, irritado, ou deprimido, ou mal-humorado, ou ranzinza, ou voltado para si mesmo, dentro de uma caverna, dentro de um lugar ali escuro. Não preciso e não quero, ou melhor, não posso falar com ninguém hoje. Daí toca o teu telefone, que quase não toca mais, né? E você dá graças a Deus que era claro. Porque você não vai precisar conversar, né? Meu Deus, antes tocava o telefone, era operadora, você falava, não aguento mais, vê que é claro, falava, graças a Deus, né? Porque é só um robô. Como você ficou num desses períodos da tua vida? A gente está avançando, não para como você estava se comportando, mas como em estado você ficou quando você estava assim. Eu sei que a pergunta é difícil. Pensa numa semana, vocês ficaram assim. O que aconteceu? O que aconteceu com você? As mulheres fazem muito isso, né? As mulheres quebram muito louça. Pausa dramática. Paulinho, acha um texto aí, um versículo de Gato Preto. Tem proteger os gatos?
Nós temos aqui uma veterinária, uma salva de palmas para as nossas veterinárias, defensora dos gatos. Gente, nós ficamos, na verdade, quando nós estamos assim, indisponíveis. Não é verdade? Ah, é verdade, porque eu também sei. A gente fica indisponível. Hoje, você me diria que você está disponível ou mais para indisponível? Indisponível um voto? Falando em voto, né? Temos um aqui, ó, indisponível. Para você que está indisponível, mas não quer se identificar, a gente vai fazer algo agora para todo mundo entrar na vibe do indisponível, tá bom? Então faz de conta que todos nós estamos indisponíveis. Eu queria pedir pela disponibilidade do meu irmão Sandro, ele vai entregar uma coisa para você com a ajuda de algum outro irmão. Enquanto você receber essa plaquinha, você... Dá uma aqui para mim, Jô. Você vai colocar essa plaquinha em você, tá bom? Coloca essa plaquinha em você. Você vai receber essa plaquinha e você vai colocar essa plaquinha em você. Eu vou esperar todos receberem, para nós estarmos na mesma condição, porque é muito complicado, né, quando nós estamos de um jeito e o outro está melhor. Então vamos nivelar todo mundo nessa noite. Todo mundo está igual. Você que está disponível, não se sinta constrangido ou não se sinta mal. É só um exercício para nós percebermos algumas coisas que acontecem conosco quando nós estamos dessa forma. Alguns irmãos colocaram 2 plaquinhas. Meu Deus! Agora, você, eu acho que todo mundo já recebeu, olha para uma pessoa, pelo menos está do teu lado, e dá uma olhadinha na cara dela e na plaquinha. Vê se combina com ela essa plaquinha. Não é? Combina. Olha para o teu, se você está em casal, arrisca tudo agora, né? Olha para ele agora, olha para ela, e vê se isso combina com a última semana dele, com a última semana dela, vê se isso combina com a última semana de marido, de esposa, de pai, de cidadão. Vamos começar entendendo, gente, o que acontece com quem está percebendo essa plaquinha em nós. Porque essa plaquinha, ela traz uma reação para quem está vivendo conosco. E não se engane, essa plaquinha, que você agora tem ela, e você pode usar ela durante o teu dia, vai te poupar de problemas. Você acorda e já bota a plaquinha e acabou, entendeu? E ela é educada, né? Ela ainda fala, por favor, não me perturbe. Mas antes de você ter essa plaquinha, você, se estava nessa condição, de alguma forma estava fazendo com que ela fosse aparente para as pessoas que estão vivendo com você. Sim ou não? É verdade, sim ou não? A gente como casado, a gente sabe, né? Às vezes quando a gente olha para a nossa esposa, e ela não está lá com aquela disponibilidade toda, né? O que a gente faz? Você chora. Não, a gente recua. Agora, o que acontece com quem está percebendo essa plaquinha em nós? De verdade, essa pessoa, ela vai obedecer isso. Isso acontece. Daí você pode perguntar, tá, mas daí deu tudo certo. Essa era a intenção, né? Maravilhoso. Se as pessoas estão enxergando que eu não estou disponível em algum dia, ou talvez na fase que eu estou vivendo, ou desde o dia que eu nasci, isso é muito bom, porque na verdade, de uma forma gentil, esse objetivo, ele está sendo cumprido. Mas eis que te digo,
Aqueles da Assembleia agora tinham que levantar e dar uma, né, rodada, aleluia, glória a Deus, né? Eis que te digo, terceiro ano. Deus, nós tivemos uma disciplina do pentecostalismo. Eis que te digo, se não levantar e não... A gente tem um vídeo da Júlia. A gente podia pôr no aplicativo. Mas, gente, muitas vezes nós estamos querendo crescer, nós estamos querendo avançar nos nossos relacionamentos, nós estamos querendo entrar num processo de crescimento em Deus, mas, começando por Deus, Ele afirma que Ele conhece e Ele examina o coração do homem, vendo as nossas motivações e mais, vendo a nossa abertura para a sua voz e para a sua vontade. O texto é Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis, é o Senhor falando, que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Agora, é claro que a gente pode olhar de uma outra forma esses textos, a gente pode olhar, por exemplo, aqui Apocalipse, o que aconteceria, ou o que acontece quando alguém, na verdade, não abre a porta. Quando está indisponível. Esse versículo, ele expressa a necessidade de uma resposta da nossa parte. Abrir os nossos corações para Deus, para que Ele possa entrar e para que Ele possa operar nas nossas vidas. Mas essa plaquinha, na verdade, ela pode estar nos afastando da nossa maior missão, que é o que eu quero falar nessa noite. Essa plaquinha em nós, esse tema dela para com Deus, a gente trata no outro dia. Ou você mesmo, durante a semana, né, tem uma conversa com o Senhor sobre isso. Mas o que eu queria, na verdade, provocar em nós, nessa noite, é o efeito dessa plaquinha, quando nós entendemos que nós temos uma missão de vida. Todos nós. Uma missão que foi revelada por Jesus, para cada um. E essa plaquinha, ela pode estar nos afastando de viver algo que não foi uma sugestão para nós. Foi uma palavra. Foi uma indicação de movimento. Foi uma ordem da parte do nosso mestre para as nossas vidas, mas que muitas vezes nós, achando que o fato de nós termos entendido a nossa condição, nos afasta de uma responsabilidade que Ele passou para nós. Veja bem, os discípulos, nós já falamos muito sobre isso, você sabe da vida dos discípulos, eles eram homens diferentes, atividades diferentes, preocupações diferentes. Em toda a sua trajetória, a trajetória deles com Jesus, passaram por altos e baixos, mas em nenhum momento eles tiveram o pensamento que eles poderiam, na verdade, fazer com que alguns momentos importantes da vida deles com o Mestre, com Jesus, fosse pausado, porque eles estavam usando uma placa. Qual é essa missão? Mateus capítulo 8, quer dizer, capítulo 28, versículo 19 e 20. O texto diz assim, eu vou ler só uma frase dele, talvez está projetado todo. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Existe um chamado para nós, para todos nós, que nós não podemos ignorar nas nossas vidas.
existe uma missão do ID, que Jesus, Ele confiou a nós, como igreja. Nós temos uma missão. Nós temos as nossas coisas, nós temos as nossas preocupações, nós temos os nossos dilemas, mas acima de tudo isso, nós temos uma missão. Esse é um chamado para todos nós, como cristãos. Amém? Não é um chamado apenas para pastores, ou missionários, ou sacerdotes. Agora, será que, porventura, nós estamos em algum momento da nossa vida fazendo com que Deus, Ele olhe para nós e Ele enxergue essa plaquinha em nós? Imagina a cena. É porque a gente vai tentando lidar com as coisas de um jeito meio, né? Deus é bom. Conhece a minha circunstância, conhece os meus problemas, e já já eu posso ter uma atitude diferente, mas vamos falar a verdade aqui. Nós, diante do Senhor hoje, como esse texto de Jeremias nos revela, nós estamos diante dEle, e Ele olha para nós, e Ele conhece a nossa situação, Ele não ignora, Ele estende as mãos para que a gente possa vir com Ele e resolver todas essas coisas. Ele não ignora, então, aquilo que dentro de nós precisa ser curado, arrumado, mas Ele diz que Ele enxerga. Isso para mim traz muito temor. Saber que Deus está olhando para mim nessa noite, nesse dia, e vendo se porventura eu estou com uma plaquinha como essa. Agora imagina Deus olhando para você e vendo, não perturbe. É muita paciência, né? Não é? É muita paciência. É muito amor. É muita misericórdia. Porque, eu não sei se você já pensou, Deus não precisa de nós. Apesar da gente questionar muito o Senhor e tentar entender todas as coisas, e se nós não tivermos todas as respostas, a gente ainda fica meio assim, reticente para uma vida com Deus. A gente vai, e sempre foi assim, a gente vai achando que a gente tem um lugar maior do que na verdade é o nosso. Apesar de Deus nos chamar e mostrar nossa importância para Ele como Pai, mas convenhamos, nós somos pela graça, pelo amor de um Pai que chama os seus filhos para participarem da sua mesa e do seu reino e da sua missão. Nós somos chamados a participar disso. Agora imagina, então, pensando dessa forma, alguém que faz isso, tentando te incluir, e olha para você com uma plaquinha, não me perturbe. Eu não sei se você já tentou, talvez quando criança, incluir alguém numa rodinha. Já? Ninguém? Uma pessoa, obrigado. E daí, você vai tentar incluir essa pessoa, e essa pessoa de repente, estou bem, não me perturba. Em nossa correria, muitas vezes, nós deixamos de lado a nossa missão, o nosso chamado, sem perceber que existia uma palavra para as nossas vidas e está existindo em todo o tempo uma resposta nossa para esse ir de Jesus. E a nossa resposta pode estar sendo, não me perturbe. Outro dia eu estava no Uber, quem aqui já pegou um Uber? Quem nunca, né? Quem já pegou um Uber que o cara fala, né? Fala, né?
E daí a pessoa falando, e daí o Espírito Santo vem e fala assim para você. Talvez não com essas palavras, mas é a mesma ideia. Lembra que você tem uma missão. E daí você fala assim, eu vou falar de Jesus para ela, né? Eu vou falar do amor de Deus para ela. E daí você faz as suas contas ali, eu tenho 10 minutos para chegar no lugar, tá tranquilo, né? E daí você fica esperando 1 hora e você entra e você fala com a pessoa. Mas às vezes, a pessoa está quieta, pode até estar falante demais, essa voz, que a gente sabe que é a voz do Espírito Santo, eu quero dizer para você, que é a voz da tua missão. Ela vai falar para você, reparte daquilo que você tem vivido comigo, fala do meu amor, basta uma palavra. Quem faz a obra dentro do coração das pessoas, quem revela o coração de Deus para as pessoas, não somos nós, não é pelo nosso discurso, é uma palavra. Uma palavra. E o que acontece muitas vezes conosco? Fala a verdade. Você não precisa nem se mover, né? Para ninguém perceber que você já fez isso uma vez. Se você conseguir, só para ser uma confissão diante de Deus, ergue o dedinho do pé agora. E você não falou nada. O Uber é um exemplo fácil para nós, mas tem tantas outras situações que nós estamos envolvidos nos nossos dias, e muitas vezes nós não estamos cuidando da nossa missão, por quê? Porque nós estamos com uma placa. O texto que eu queria que você abrisse, que nós vamos ler e nós vamos terminar, que é Lucas capítulo 10, a partir do versículo 29. Lucas 10, do versículo 29 ao versículo 37, você que está anotando, depois quiser meditar mais nessa palavra. Aqui Jesus conta a história de um homem, conhecido como um bom samaritano, que ele, em resposta a uma pergunta, quem era o seu próximo, Jesus, ele responde para ele. A história, então, na íntegra é assim. Mas ele, querendo justificar-se, ele perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, esses lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. É o versículo 31. Quando viu aquele homem, passou pelo outro lado, ele atravessou a rua, literalmente. E assim também um levita. Para quem não conhece, levita era aqueles que também se ocupavam de um ofício na casa de Deus, eles traziam a adoração para aquele lugar. Quando chegou ao lugar, aquele homem também, que era conhecido pela sua espiritualidade, ele passa pelo outro lado, da mesma forma, da rua. Versículo 33, mas um samaritano, não vou entrar aqui no mérito do samaritano, quem eles eram, o que acontecia, o que estava por trás disso, mas pensa em um homem que era comum, como nós. Estando de viagem, chegou onde se encontrava aquele homem, e quando ele viu, ele teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários, deixou dinheiro ali com o hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, quando eu voltar eu lhe pagarei ainda as despesas que você tiver com ele. E daí Jesus conclui, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele? Respondeu o perito na lei, e Jesus lhe disse, é isso, vá e faça o mesmo. Bom, eu acredito que a maioria de vocês já conhece esse texto, e é interessante a gente pegar algumas coisas que são muito importantes para nós hoje, porque existia aqui um sacerdote, um levita, homens que conheciam o Senhor, que estavam próximos da casa de Deus, mas ambos, é óbvio para nós, que apesar disso, eles estavam
na correria, não é? Ocupados com as suas rotinas, com as suas coisas. Então isso pode acontecer conosco. Eu acredito que de alguma forma, é claro que isso é uma só figura de linguagem, né, uma ilustração para isso ficar na nossa cabeça. Eu acredito que talvez, quando aqueles homens enxergaram aquela pessoa que estava necessitada no meio do seu caminho, no meio do seu dia, de alguma forma, eles mostraram essa plaquinha. E é claro que você vai poder fazer isso, porque daí deu tudo certo para eles. Eu não li aqui a sequência, mas daí Deus vem e faz uma festa para eles. É só mostrar a plaquinha. Não, é mentira. Mas já pensou se você pega e guarda essa plaquinha com você? Ela podia ser até menor. E daí a próxima vez que você passar por algo que você sabe que precisa de uma ajuda da parte de Deus, que você carrega, que você conhece, você simplesmente, você mostra a tua plaquinha. Não me perturbe. Com todo respeito, Espírito Santo. Com todo respeito, a minha missão. Ó, bem na hora, combinado. A gente pode estar fazendo isso. Em alguns momentos que nós estamos encontrando pessoas no nosso caminho, nós simplesmente podemos estar fazendo exatamente isso, tirando essa plaquinha e mostrando que aquilo que está nos mobilizando, e eu não digo que essas coisas são coisas sem importância, mas elas podem estar sendo a nossa justificativa para nós não darmos atenção às coisas que estão acontecendo bem à nossa frente, no nosso caminho diário, e essas coisas estão acontecendo cada vez mais, e não se engane, não se engane. As pessoas que estão no nosso caminho, passando por nós, elas estão gritando por socorro, clamando por ajuda. Nesses podcasts, nessas conversas que eu tenho tido, é incrível o que está acontecendo, porque é algo que também vai trazendo um entendimento de coisas que você vai ouvindo também de outras histórias, de pessoas que conheceram a Jesus. Muitos de nós conhecemos ao Senhor, nós tivemos uma experiência com Deus na nossa juventude, não é verdade? Aqui no nosso podcast, aqueles que não nasceram num lar cristão, eles com 17 anos, 18 anos, se encontraram com o Senhor. Muitos desses, todos que também estão passando pela nossa vida, talvez com uma idade mais avançada, da mesma forma. Às vezes nós não estamos percebendo isso, eles estão desesperados, gritando, talvez silenciosamente, mas gritando, e nós podemos ouvir isso, porque é espiritual. Nós podemos ouvir esses gritos. Eu não quero falar dos sacerdotes e dos levitas que estão andando por aí. Eu quero falar de nós, desse coração que Deus mostrou através de Jesus que é o dele e que precisa ser o nosso. Um coração que é atento. As pessoas estão nos esperando. Todos os dias.
Eu me lembro quando eu conhecia Jesus, eu não sei se eu já contei essa história, mas foi de uma forma muito inusitada. Não era um sacerdote, não era um levita, era um amigo do meu trabalho. Eu tinha 17 anos. Esse rapaz, ele não era uma pessoa que talvez tivesse o melhor discurso para convencer alguém a respeito de prestar atenção em Deus. Mas ele, da forma dele, ele colocou uma semente um dia no meu coração. E aquilo cresceu. Eu me lembro quando eu morava num prédio, 6º andar daquele prédio, tinha uma igreja próxima à minha casa. Eu olhava para aquela igreja, tinha uma quadra de futebol. Eu gostava de jogar futebol na época, agora eu parei de jogar porque eu só me machuco. Mas na época eu não me machucava. E eu olhava para aquela quadra e eu lembrava daquela palavra, daquele rapaz que trabalhou comigo a respeito de Deus. E eu falava, eu acho que talvez é algo daquilo que aquele cara me falava. E um dia eu tomei coragem e fui naquele lugar. A minha conversão foi assim, simples. Eu conheci o Senhor Jesus dessa forma, através de uma palavra simples que alguém trouxe para mim. Grava isso no teu coração nessa noite. Todos estão buscando ajuda ou respostas. Todos. Todos que estão passando pelas nossas vidas. Todos. Mesmo que eles não digam isso, na hora de dormir, quando a coisa aperta, ou quando olham para uma imperfeição, não tem como escapar desse pensamento. Será que aquilo que eu ouvi de alguém, ou será que isso que de repente em algum momento volta ao meu coração, não é verdade a respeito de Deus? Não existe ninguém, a palavra do Senhor nos garante isso, que não está esperando por um encontro com Jesus. Eu me lembro uma vez na sala de aula, eu falando sobre algo que era bastante científico, eu falava sobre alguns materiais, e eu percebi que os alunos eles estavam muito interessados nas coisas que eram perfeitas. Aquilo chamava muita atenção deles. Algumas coisas da própria natureza, da vida, que eram perfeitas, e eles tentavam excluir Deus sempre dessa ideia. A ciência talvez tentando excluir Deus por uma questão de fé, de algumas coisas que cientificamente são comprovadas. Eu lembro quando a gente estava estudando um material, que é um mineral, que se chama quartzo. Eu não sei se você sabe a história do quartzo, mas o quartzo talvez está aí no teu pulso, né? Um relógio a quartzo. Você sabe como funciona um relógio a quartzo? O quartzo é um mineral. Esse mineral, ele é como uma pedrinha de areia, mas ele é uma lâmina, ele é uma fatia bem fininha, que está aí dentro do teu relógio. O que acontece? Que esse mineral, uma vez em contato com um impulso eletrônico ou elétrico, ele passa a vibrar de uma forma perfeita. O pulso desse mineral, ele é perfeito a ponto dele ser codificado para as horas. O que faz o teu relógio funcionar com perfeição é um mineral, chamado quartzo. E daí eu estava dando essa aula. E daí, a gente estava numa viagem, e daí eu falei, não, mas quem criou o mineral? Ah, foram os suíços? Não. A gente chegou em Deus. E foi uma experiência muito, mas muito legal aquela noite. Depois da aula, é claro, aqueles que queriam saber um pouco mais sobre aquilo que eu acreditava a respeito da origem daquele mineral ficaram na sala. E todos ficaram. E a gente pôde conversar sobre Deus. E eu me relaciono com alguns desses alunos até hoje. Em alguns posts, alguns deles comentam, e aí, professor, eu me lembro daquela nossa conversa. Alguns deles, que passaram muitos ali pela sala de aula, já tiveram um encontro com o Senhor.
Eu também sigo eles, alguns deles, e vou vendo as coisas acontecendo na vida deles. Alguns ainda só estão com essa semente no coração deles, mas um dia, essa semente vai crescer ali dentro. E todos nós temos essa mesma missão. E é maravilhoso isso. Quando nós entendemos que as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, os nossos problemas, eles não são maiores, mesmo no meu pior dia, a ponto de eu apresentá-los ao Espírito Santo, ou a Deus, ou a mim mesmo, como uma justificativa para eu escapar de uma missão que foi dada a mim, mesmo nesses piores dias, quando eu simplesmente decidi tirar esse crachá, tirar essa plaquinha de mim, eu com certeza passarei a viver algumas experiências diferentes. O que eu preciso para ver essas coisas acontecendo comigo? Estar disponível. É só. Algumas coisas são chaves, são códigos. Essa é uma delas, que eu queria te apresentar nessa noite. Existe uma plaquinha que talvez você esteja usando há muito tempo e você precisa entregá-la ao Senhor. Isso vai tirar as minhas dores, vai tirar as minhas preocupações? Não, elas continuarão existindo, Deus continuará te ajudando em todas elas, você continuará passando, me desculpa falar sobre isso, para aqueles que pensam diferente, você continuará passando por estações na tua vida. Fala alguém aqui com mais de 40 anos. É verdade? Eu sei que existem estações nas nossas vidas. Deus também se revela quanto a isso. A criação, ela revela tantas coisas a respeito de Deus, da nossa própria vida. Existe tempo de frio, existe tempo de calor, existe noite, existe dia. Como foi profetizado aqui, a respeito da alegria, que ela vem também pela manhã. Não existe uma noite que sempre dure. Então, os nossos processos, Deus, Ele vai nos ajudar. Deus vai nos livrar, Deus vai fazer com que a gente cresça. Talvez em noites frias, em lugares difíceis, em situações desagradáveis, mas nenhum desses momentos, em nenhuma dessas estações, a palavra diz que você tem o direito, não sou eu que estou falando isso, de apresentar essa placa para uma missão que foi te dada para o ano inteiro, para todos os dias. Eu não estou querendo falar isso para de repente você olhar e ver e se perceber com essa placa e chorar, e meu Deus, né? Como pode, né? Eu não tenho uma placa, eu tenho uma tatuagem. Mas é simplesmente para fazer com que você, junto comigo, e nós, como igreja, a gente tenha isso claro diante de nós. Porque nós todos, não apenas alguns de nós, temos uma mesma missão, e é o ID, é apresentar a Jesus para as pessoas. Não tem missão mais importante da nossa vida, não tem um chamado mais relevante para a vida de alguém, a não ser falar que existe esperança, que existe um Deus que ama, que existe um sofrimento que Ele pode chegar ao fim, que existe uma alegria que só Deus pode trazer para a vida de alguém, que existe um sentido que todos podem receber na sua própria vida e fazer da sua existência algo que signifique muito além da sua própria vida, mas algo que tem a ver com um reino, que tem a ver com o Senhor. Amém? Queria chamar meus irmãos aqui acima comigo, para nós orarmos sobre isso. Eu queria fazer uma proposta para você nessa noite. Queria pedir para vocês ficarem em pé. Enquanto você fica em pé, fique com o seu crachá ainda.
Eu vou ler o texto de João, capítulo 4, versículo 35, que diz assim: Jesus, mais uma vez, Jesus disse: vede os campos, que eles já estão brancos para a colheita. Eu vejo quando Jesus ele traz essa palavra, ele mostra, através desses campos que já estão brancos, já estão prontos, uma revelação de Deus, que a nossa vida, o nosso chamado e essa palavra, esse ide para nós, é urgente. Não pode ser adiado. Amém? Não é para quando você estiver mais velho. Não é para quando você estiver mais experiente. Não é para quando você já tiver lido um pouco mais a Bíblia. Não é para quando você já tiver resolvido os seus problemas. Não é para quando você talvez já ter perdoado todas as pessoas que você sabe que você precisa perdoar. Não é para quando você tiver a sua vida financeira arrumada, para talvez você ser um exemplo e falar do amor de Jesus, e esse amor de Jesus ser também um reflexo na tua vida, porque muitas vezes nós seguramos o nosso chamado e esse ide, essa palavra, porque nós não nos achamos prontos para falar desse amor que ainda está trabalhando em nós, tão falhos, pecadores e devedores. Mas essa é uma palavra que Jesus entregou a todos os seus discípulos, a sua igreja, para que ela seja vivida, porque é Ele que vai ser conhecido. Quando você sair desse Uber, que você vai falar desse amor, essa pessoa, talvez ela vai se esquecer de você. Graças a Deus. Mas ela vai se lembrar de Jesus. Não se esqueça disso. Não tem a ver com você. Não tem a ver com a tua vida. Não tem a ver com a tua palavra somente. Tem a ver com uma cruz que precisa ser revelada e conhecida para todas as pessoas que estão passando pelas nossas vidas e precisam de nós. Para terminar, enquanto nós adorarmos, enquanto nós cantarmos mais uma vez, eu queria fazer um desafio para você. Se você quiser, você vai tirar essa plaquinha do teu pescoço, como uma resposta de Deus para você. E você vai entregar ela ao Senhor. Você vai simplesmente vir aqui à frente. Você não precisa ficar aqui, você não precisa falar com ninguém. Se você desejar sim, porque algumas coisas eu vejo que são passos que a gente precisa dar em direção a algo que Deus está mostrando para nós, para que a gente também se lembre e se comprometa com uma questão que ela é espiritual. Se é o teu desejo, então, enquanto nós começarmos a cantar, vem aqui à frente e entrega aqui no altar essa plaquinha. Você vai estar dizendo o que ao Senhor, ao Espírito Santo, que você não vai usar mais essa placa. Essa placa não vai impedir mais a missão ser vivida por você todos os dias. Se você quiser ficar com essa plaquinha e levar embora, sem problema nenhum. De verdade. Existem coisas que Deus vai falando conosco no seu tempo, e não é um problema. Talvez alguns depois vão me pedir a plaquinha, mesmo que devolveram, só para guardar, eu dou depois. Tá bom? Pois eu dou. Mas entrega agora. Eu creio que vai ser importante isso. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, nós queremos fazer algo nessa noite com essa palavra, Deus. Com essa palavra que o Senhor tem trazido para nós. O Senhor conhece a nossa agitação. O Senhor conhece agora, Pai, o nosso coração, como a Tua palavra nos diz. Pai, o Senhor conhece cada uma das nossas justificativas. O Senhor conhece os nossos medos, o Senhor conhece a nossa vergonha, o Senhor conhece as nossas incapacidades, o Senhor conhece a nossa irritação, o Senhor conhece a nossa depressão, o Senhor conhece as nossas angústias, o Senhor conhece até mesmo a nossa falta de fé, Deus. O Senhor conhece tudo aquilo que tem nos mobilizado
e tem nos colocado dessa forma diante da Tua presença aqui para nós, Deus. É o que importa. Deus, não importa o que as pessoas estejam enxergando em nós, mais do que aquilo que nós entendemos que o Senhor está enxergando, Senhor. Então nessa hora nós queremos, Pai, como um ato de fé simbólico, mas profético, Pai, entregar essa nossa indisponibilidade, Deus, esse nosso não me perturbe, porque eu estou ocupado, porque eu estou com problemas, porque eu não estou bem. Nós queremos entregar, Deus, porque nós sabemos que cada um dos nossos dias são valiosos, Pai. Pessoas que nós nunca mais encontraremos, nunca mais passarão por nós. Pessoas, Deus, coisas, Pai, que estão acontecendo a todo tempo diante dos nossos olhos, no nosso caminho, e nós estamos, Pai, deixando simplesmente passar das nossas vidas, talvez esperando um momento melhor, talvez esperando um humor melhor, ou uma condição melhor de vida. Pai, nós queremos entregar nessa noite essa nossa indisponibilidade como a nossa maior oferta, Deus, para nós vivermos a missão que o Senhor tem para nós todos os dias. Pai, é a nossa adoração nessa noite, é o que nós queremos derramar aos Teus pés. Deus, talvez é o que temos de mais precioso, o nosso tempo, a nossa condição, mas nós queremos ofertar para o Senhor nessa noite, Pai. Se é Teu desejo, faz isso agora, em nome de Jesus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, a qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, a qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sombra-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sombra-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que
Olha só, eu vi algumas vezes alguns testemunhos de pessoas que foram desafiadas assim por Deus. E muitos foram parecidos. Porque o Senhor trouxe para essas pessoas quase que um desafio específico, mas é engraçado como ele se repetia e se repete. Essas pessoas que já falaram isso comigo, em algum momento das suas vidas, elas entenderam que pelo menos uma pessoa por dia precisaria ouvir do amor de Deus através da sua boca. Já pensou? Já pensou? Já pensou você fazer um compromisso desse com Deus? Deus, uma pessoa, Senhor, todos os dias. Me dá uma pessoa, Jesus. Deus, é o que nós queremos te pedir nessa noite ainda, Senhor. Pai, nós olhamos para essa história e nós percebemos toda uma cena que foi montada, Senhor. E nós queremos pedir, Pai, que nós possamos entrar agora nessas histórias de vidas, Pai, que o Senhor tem conhecido as suas angústias, orações, os seus desesperos, Deus. Pai, traz para nós agora, Senhor, também esses lugares, Deus, e essas pessoas, para que nós possamos falar, Deus. Pai, nós queremos, Deus, fazer esse compromisso contigo nessa noite. Se for o teu caso, faz esse compromisso agora. Só o Senhor precisa saber disso. Deus, nós queremos nos comprometer, Senhor, a falar do teu amor, para pelo menos uma pessoa por dia. Talvez vai ser uma palavra apenas, talvez vai ser uma conversa inteira, mas nós queremos estar atentos, Pai, porque nós estamos em uma missão que é muito maior que as nossas vidas. E nós queremos, Pai, ser encontrados em Ti, Deus, naquele glorioso dia de nos encontrarmos com a Tua presença, Pai, como aqueles que entenderam, Deus, e viveram aquilo que traz uma coroa para nós, Pai, que a Tua palavra nos diz. Pai, nós queremos ser encontrados assim pelo Senhor, como aqueles que estão atentos, procurando as pessoas que o Senhor vai colocar na nossa vida, na nossa estrada, a cada dia. E nós queremos, Pai, corresponder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Já pensou? Já pensou? A palavra não volta vazia. Não existe possibilidade de alguém não ser atingido pelo amor de Deus quando ela ouve uma palavra de Deus. Já pensou? Último desafio. Essa semana nós temos um live, quer dizer, um dia de live. Já pensou? Se você chama alguém, talvez faz tempo que você não chama. Chama alguém. Por quê? Porque é reunião de pessoas que creem em Deus, que creem na mesma coisa, e ali a gente sabe que algo acontece. Já pensou? Onde a gente vai ter que fazer as reuniões? Isso a gente não precisa pensar. Mas eu queria te desafiar isso, amém? Chama alguém. Ah, nem conheço a pessoa, chama. Se Deus falar para você, chama essa pessoa, chama. Amém? Se a gente ficar em pé, a gente fica. Quiçá todos os síndicos sejam iguais ao Heron. O Heron é síndico. E não criem problema com as nossas reuniões cheias. E não vamos criar, amém? Que Deus te abençoe. Continue falando aquilo que Ele precisa falar com você, com todos nós, durante essa semana. E eu creio que muitas experiências incríveis você vai viver e você nunca mais vai esquecer, apenas por uma palavra que Deus trouxe ao seu coração. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Seja uma semana abençoada.